ataques violentos no Rio Grande do Norte. Não é um trabalho que vai resolver a curto prazo, mas tem de ter um início. Eu me recordo, na época que houve a divisão, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública no governo Temer, o então ministro da Segurança Pública, que tinha vindo do Ministério da Defesa, Raul Jungmann, fazendo uma exposição na Câmara dos Deputados, mostrou um mapa da cidade do Rio de Janeiro e apontou uma região dizendo: essa está sob o controle das milícias, essa região é o controle de milícias e essa aqui do tráfico. E aí disse o seguinte: além deles terem o controle territorial, eles têm o controle econômico daquelas regiões e têm o controle político eleitoral, ou seja, pessoas que são eleitas, vereadores, deputados estaduais, federais, por aquelas regiões onde estão presentes o crime organizado, ou seja, é um estado dentro de um estado, isso na segunda maior cidade do país. Mas o caso do Rio, ele aparece mais, mas está presente em outros lugares. Vamos recordar 2006, aqueles acontecimentos tenebrosos que nós assistimos aqui no momento que o Cláudio Lembo era o governador do estado de São Paulo. Então, a questão que se coloca é que nós não temos, e o último quadrênio presidencial nada fez sobre isso, uma política nacional de segurança pública, Agora, é necessário uma coordenação entre o Ministério da Justiça, e aí eu concordo, ele junto com o Ministério só tem de ser, e o Flávio Dino lutou por isso, na minha leitura corretamente, Ministério da Justiça e Segurança Pública, e junto com os secretários de segurança dos estados, uma política nacional que passa pela questão de inteligência, pelos presídios federais, pelo controle efetivo do território. Não é possível ter território liberado, um estado dentro do estado, e isso se repete em várias unidades da federação. Ou seja, não é só uma questão de dinheiro, claro que faltam muitas vezes recursos necessários, é o estabelecimento de uma política nacional de segurança pública. É intolerável o que ocorreu no Rio Grande do Norte, que não foi só lá que está ocorrendo agora, mas já ocorreu em outros estados, e infelizmente vai ocorrer em outros. Nós teremos essa notícia sendo repetida ou nesse ano ou no próximo, e assim sucessivamente. É necessária uma política nacional de segurança pública. Controlar os presídios é óbvio, ou seja, você ter celular dentro de presídios é gozação, Ou seja, você tem de ter no mínimo o controle. O que é o presídio? É uma instituição de Estado, é uma presença do Estado, é uma propriedade, um próprio da União ou do Estado, depende da situação. Você tem de ter o controle daquilo. Se você não tem o controle do presídio, como é que você tem o controle da segurança pública de um estado? Portanto, isso é inaceitável. Agora, o Flávio Dino tem de vir a público, o ministro Flávio Dino, ir ao Rio Grande do Norte. Eu acho que deslocar em termos pessoais é importante a presença do ministro e estabelecer essa política que começa a ser regional e depois nacional. Não é possível a gente assistir e vai aumentando de ano para ano, Se a gente faz um estudo, e há estudos acadêmicos, eu li estudos acadêmicos sobre a questão de segurança pública, a situação piora de ano para ano e o pior, o crime organizado adentrando a estrutura do Estado e dos três poderes. Isso é muito perigoso, que pode terminar muito mal, e vi de exemplos aqui na própria América Latina. Ibanez Rocha de volta ao governo do DF. Eu não acho que a medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, não considero, melhor, não que eu não acho, não é na base do achismo, eu não considero que a medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes de afastamento do governador do Distrito Federal, naquele momento histórico tão grave, foi equivocada. Pelo contrário, foi uma medida absolutamente correta, porque não se sabia até então, qual teria sido a participação do governador Ibanez Rocha na tentativa de golpe fracassado de 8 de janeiro. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, na minha leitura, interpretou a Constituição e agiu muito bem. Foi um golpe de Estado, fracassado, ou seja, queriam pôr uma ditadura no Brasil, rasgaram a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Então, o governador do DF era responsável pela defesa, inclusive, ali da Praça dos Três Poderes. Ele tem a Polícia Militar do Distrito Federal para isso, Tem muito dinheiro do Fundo Constitucional do Distrito Federal, algo que tem de ser discutido seriamente, que é uma fortuna, Tem estados mais pobres que ficariam satisfeitos com parte desse Fundo Constitucional. Bem, por isso que a Polícia Militar é a que mais recebe no Brasil, é de lá, porque é muito fácil quando o dinheiro vem do governo federal,
né? E os outros 26 governadores pagam um pato dessa história. Bem, com relação ao senhor atual, agora que voltou ao governo, acho que a medida também foi correta, né? Ou seja, viu-se que agora ele poderia voltar ao cargo porque não poderia coagir testemunhas, destruir provas e continuar com eventuais, que não existiam, vai lembrar, se provou, atividades criminosas. Agora, ele volta muito menor do que quando entrou, né? A questão se ele foi participante, não foi omisso? Foi, mas mais do que omisso, pela gravidade dos fatos, ele foi incompetente, muito incompetente no que aconteceu naquele domingo e não soube agir rapidamente. E por fim, uma eleição não dá direito a um governador fazer o que quer. A justiça, e aí está na Constituição, pesos e contrapesos, o equilíbrio entre os poderes, ela acompanha o trabalho do Executivo. E quando o Executivo não age de acordo com a lei, como foi naquele momento o governador Ibáñez, cabe à Justiça agir. Portanto, ela agiu, foi através do ministro Alexandre de Moraes, muito bem. E ele cometeu erros gravíssimos naquele momento, gravíssimos, né? E ele mesmo com a designação, que eu queria que ele me explicasse até hoje, de Anderson Torres, que e acho que qualquer brasileiro não entendeu porque ele nomeou como secretário de Segurança e como viu tudo aquilo, porque acho que ele leu o Diário Oficial, né, presumo. E a saída de Anderson Torres para as férias, naquele momento que todo mundo sabia que havia muita tensão política em Brasília, e viajar antes oficialmente do início das férias. Portanto, ele retorna ao cargo enfraquecido. Agora, o que interessa, que todos nós queremos saber, é o término dos inquéritos sobre o 8 de janeiro e ver quem são os culpados, que não é a senhora de Tubarão, né? Fátima, se não me engano, já nem lembro dela. Não. Quem é que foram os articuladores do golpe de Estado? Eu sei que o senhor Ibáñez não tem culpa no cartório, mas ele foi, no mínimo, ingênuo. E aí tem o clássico do Graham Greene, o americano tranquilo. Lá no final diz ele, a ingenuidade é uma forma de insanidade. É o caso do governador do Distrito Federal. Anderson Torres e a minuta golpista. Primeiro era um documento oficial ou semi-oficial, era uma minuta. Era para estar no Ministério da Justiça, não na casa do Ministro da Justiça. Primeiro, o documento estava em local equivocado. Segundo, é bom lembrar, não custa, a história é tão recente, que ele apresentou várias versões sobre por que esse documento estava na sua casa. Primeiro que tinha sido colocado numa mesa, depois que a funcionária que trabalha na casa tinha colocado numa estante, e depois vimos que não era bem assim quando a Polícia Federal foi à casa dele. Portanto, ele não condiz com a verdade as versões anteriores que ele apresentou. Que é uma minuta de golpe de Estado, isso é inequívoco. É bom lembrar que em certo momento diziam que várias minutas de golpe circulavam por Brasília. Desapareceram as outras, mas essa permaneceu, então essa existe. A pergunta é, ele recebeu de quem? Pode ser um lixo, como ele disse, é um lixo, é uma loucura, também acho, concordo plenamente com ele, mas ele recebeu de alguém. A pergunta é, quem? Quem entregou a minuta de golpe? Nós não estamos falando de uma minuta de um documento banal do Ministério da Justiça, é de golpe de Estado, de impor uma ditadura, de rasgar a Constituição. Então, o caso dele é um caso complexo, é diferente do governador do Distrito Federal, o senhor Ibanez Rocha, que esse foi considerado pelo ministro Alexandre de Moraes que poderia retornar ao cargo. Por quê? Porque quando você faz uma prisão preventiva, você está, de um lado, protegendo pessoas que podem ser coagidas por um cidadão, né? Destruir provas e continuar desenvolvendo ações criminosas. Não se aplica ao governador do Distrito Federal nesse momento, com as investigações desenvolvidas, mas sim ao senhor Anderson Torres, que ele pode continuar destruir provas que nós não sabemos ainda se existe ou não, né? Mas é uma possibilidade. Ele pode coagir supostas testemunhas e pode, eventualmente, continuar desenvolvendo atividades consideradas criminosas. Então, são situações totalmente diferentes e tudo indica, pelas versões anteriores, que ele não está contando a verdade. A pergunta fica, ou seja, qual é a pergunta central? Quem entregou a minuta do golpe para o então ministro da Justiça, Anderson Torres? E ele deve ter perguntado, certamente, se recebe uma minuta de golpe, quem é que produziu essa minuta? Então, são, na verdade, duas perguntas. Quem entregou? Quem produziu? E quando foi isso? Qual foi a data? É presumível, mais ou menos, estabelecer que é em torno do final de novembro e início de dezembro do ano passado. Então, são três perguntas muito simples. Basta ele falar a verdade, que aí vai estar tudo resolvido. Viagem de Michele Bolsonaro aos Estados Unidos. Eu vou usar um conceito lá, uma palavra em francês que
tem a tradução em português, mas são os rastaqueras. Essa expressão rastaquera surgiu mais ou menos na metade do século XIX na França, e o Barão do Rio Branco, jovem, recém-formado, ganhou como presente do pai, o Visconde, ele não era barão ainda, mas o Visconde do Rio Branco, uma viagem à Europa. E passou 1 ano e meio depois de se formar em Direito, viajando pela Europa. E foi assistir uma peça lá em Paris, que é chamada Vida Parisiense. E tinha um personagem que tinha o nome de brasileiro. Não era como ele era conhecido. E ele chegava levando um escravo e cheio de joias, né? Olha, diamantes, não é só agora, hein? Então, aí ele arrumava muitos amigos em Paris, todo mundo adorava ele, adorava o dinheiro dele, e todas as mulheres se apaixonavam por ele. E esse personagem perdia todo o dinheiro, no ano seguinte voltava outra vez com todo o dinheiro e perdia novamente. E aí era chamado de rastaquera, né? Uma palavra que veio para o português como rastaquera. Ou seja, são aquelas pessoas que têm dinheiro, mas não têm cultura. Lembra um pouco o general da Guerra Civil espanhola, o franquista, que ao falar de cultura ele puxava o revólver. Então, são cenas como essa, são patéticas, tal. Na verdade, ela foi para lá para combinar a versão com ele sobre o caso das joias. Ponto final. Isso todo mundo sabe. Isso não é uma descoberta que vai mudar a história da humanidade, né? Não precisa ser um Einstein da política para chegar a essa conclusão. Eles vão combinar a versão. Ela disse que não sabia nada das joias, nada, né? Nem do primeiro pacote, só 3 milhões de euros, um presente baratíssimo, né? 16 milhões e meio de reais, e nem do segundo pacote que não se sabe sequer onde está. Então eles foram combinar a versão e ver o momento que é interessante voltar ao Brasil, porque ele sabe que poderá ser inelegível até meados de maio. O Ricardo Lewandowski, ministro, sai do Supremo pela expulsória em maio, acho que é dia 11 por ali, e está no TSE também, pode ser que julgue essa questão até lá, é bastante provável, né? E tem a questão de prisão, o medo que ele tem da prisão, ou seja, eu não tenho medo de ser preso, vocês não têm medo de ser preso, ele tem. Então quando alguém tem medo de ser preso, é porque é lógica socrática, né? Por o Bolsonaro ele vai achar que é o Sócrates do Corinthians. Não, é o Sócrates ateniense, né? Ou seja, se nós não cometemos nenhum crime, não tem problema nenhum. Eu termino o jornal, volto para trabalhar, volto para ler sobre a China, que agora eu quero entender, só estudo a China, e tudo bem. Ele tem medo de pisar no Brasil e ser preso. E a mulher foi para lá, não para essa cena patética, para esse beijinho, né? É ridículo, foi para combinar a versão sobre um ato ilícito que nunca ocorreu na história do Brasil, nunca um presidente na história do Brasil recebeu um presente, se é que é presente, desse valor, e nem no mundo ocidental, é caso único. Então eles foram combinar a versão, nada mais que isso. Triste, porque o Brasil tem tantos problemas, tantas questões, e gostaria de ouvir do ex-presidente falar sobre os grandes problemas nacionais com conhecimento, com estudo. Ele ficou 4 anos no governo, nunca citou um livro. Sabe por quê? Porque nunca leu. Joias sauditas de presente para Jair e Michele Bolsonaro. Eu observei a viagem e pelas imagens que nós mesmos passamos aí da senhora Michele Bolsonaro, inclusive ampliei a imagem, ela estava com óculos Gucci, custa caro, viu? E acompanhada de um rapaz que é muito amigo dela, que não sei quem pagou a passagem. Fico sempre pensando quem é quem pagou a passagem do maquiador da ex-primeira-dama. Espero que não seja, evidentemente, eu, você e nós. Bem, primeiro ponto é esse. Segundo, qual o problema da primeira-dama a ex-primeira-dama aqui no Brasil falar com seu marido da Flórida sobre questões legais? Se você tem, volto a usar o exemplo das mãos limpas, se você tem a verdade e não fez nada ilícito, você fala tranquilamente. A questão toda é que não há desprendimento por parte do ex-presidente da República. Ele cometeu um ilícito muito grave, na verdade são 2 ilícitos, né? É bom lembrar que o segundo pacote entrou ilegalmente e ninguém sabe onde está esse segundo pacote, né? Segundo presente, entre aspas, é preciso investigar se foi presente mesmo ou não, por isso que a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho e vamos aguardar, portanto, o resultado das investigações. E, por outro lado, em relação ao almirante, é estranho, né? Um almirante de esquadra estuda tanto para fazer esse papel, não bate a versão que nós vimos no Estadão, que ele deu de livre e espontânea vontade, porque ao Estadão ele falou livremente, não era nenhuma coação, nenhum ato que ele tivesse sendo questionado sobre um ilícito no momento
momento do Estadão, entrevista. E lá ele disse tranquilamente que era para a primeira-dama. E depois repetiu isso aquele outro oficial que se dirigiu ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. E volto a lembrar, por fim, a importância da Receita Federal, a ação republicana da Receita Federal. Realmente a Receita está de parabéns. Não se cumpre ordem ilegal. Acho que esse é o cerne da questão. Não se cumpre ordem ilegal. E havia uma ilegalidade de tentar dar uma carteirada. Portanto, eu lamento só que um almirante e vários militares, especialmente o almirante, ex-ministro, tenha participado dessa maracutaia, usando uma expressão que ficou conhecida no debate presidencial de 1989, a expressão maracutaia se consagrou no debate presidencial, a eleição que teve o maior número de candidatos a presidente, vai lembrar, dessa maracutaia agora o almirante, e o que acontece é que a cada dia, conforme você vai aparecendo versões, elas são mentiras, não são verdade, não é a verdade. Fica pior para o ex-presidente da República. O que vai aparecer ao público, e infelizmente parece que isso é verdade, né, é que ele se apropriou de um bem público. Ele não consegue, parece que desde o início da sua carreira política, saber o que é público, o que é privado. E entender que a palavra república vem do latim, res publica, coisa pública. Acampamento do MTST em frente à Prefeitura de São Paulo. É um movimento claramente político. Você vai constrói um acampamento em frente à prefeitura e prédio, por sinal, projetado nos anos 30 pelo arquiteto preferido do Mussolini, o Piacentini, né? Lá era antigamente o edifício Matarazzo, até hoje tem símbolo fascista, você entra no prédio, olha, tem símbolos fascistas espalhados no prédio inteiro. Aquele é um exemplo para quem conhecer um pouquinho de arquitetura fascista, basta ir à sede da prefeitura. Vamos lembrar, mas não é por isso que não devia ter o prédio, porque senão você ia destruir a estação ferroviária de Milão, o bairro Eur, em Roma, etc. Estou só fazendo uma informação histórica. Agora, a questão que se coloca é séria. Claro que o Boulos é candidato, então esse ar desprendido do Boulos, ele fez o acordo com o PT na última eleição, né, que ele não seria candidato ao governo do estado em troca do PT apoiá-lo para a prefeitura, candidato à prefeitura em 2024. O PT disse que o fará. Pela primeira vez na história, vale destacar, o PT vai deixar de ter candidato próprio, desde 1985, quando foi, inclusive, Eduardo Suplicy foi candidato do PT na primeira eleição direta para prefeito de São Paulo, depois de 20 anos. O último tinha sido eleito diretamente Faria Lima em 65. Então, tem o lado do Boulos, está fazendo campanha através do movimento. Isso é nítido, é claro, todo mundo sabe. Outro dia mesmo ele postou que eles estão distribuindo cisterna e uma casa lá de barro como uma grande inovação do partido dele. Eu assisti o vídeo, ele vai entregar para o Brasil inteiro 60 cisternas, como realmente vai resolver o problema de água no Brasil, as 60 cisternas, e ele diz que é uma novidade. Isso tem há décadas no sertão nordestino, o semiárido nordeste é o semiárido mais populoso do mundo. Então ele desconhece algumas questões do beabá, né, até da questão da seca, da administração pública e da habitação popular. Tem aqueles episódios sem da cidade, não vamos nos esquecer daquelas cobranças de aluguéis em prédios invadidos. Claro, ali é um assunto policial, mas também é um assunto político. Então tem esse lado e ele é candidatício. E eu acho, por fim, em relação ao Guilherme Boulos, que isso não ajuda politicamente ele para o ano que vem, porque sinaliza uma parte central do eleitorado que, se ele for prefeito, isso vai se estender por toda São Paulo, esses acampamentos. Segundo problema, a Covid piorou a situação dos moradores de rua e a crise econômica, né? E isso chegou a um número que nós nunca tivemos na história de São Paulo. Então é necessário intensificar a construção das habitações populares. Nós temos problemas até de espaço. Então no centro da cidade há muitos prédios abandonados que podem encaminhar parte dessas famílias. Há muitos hotéis abandonados que podem ser alugados, os hotéis, pela prefeitura. Terceiro, é verdade a sua informação, o orçamento da prefeitura tem lá dinheiro saindo pelo ladrão, portanto recursos não faltam. É necessário uma ação política mais rápida, mais intensiva por parte do prefeito. E quarto e por último, o prefeito precisa ter mais uma aparição pública, né? Tem muita gente que não sabe sequer o nome do prefeito, e os que sabem não o conhecem, e os que sabem o nome e o conhecem não sabem que as obras que a prefeitura deve estar realizando, eu presumo, né? E há problemas muito graves na cidade, a moradia é uma delas, é muito grave, mas que é de zeladoria, que é a questão do lixo, é a questão da conservação da pavimentação urbana, que é um desastre, e
a questão dos semáforos, que parece um problema histórico, parece que são semáforos adequados ao deserto do Saara. Não pode chover, se cai uma chuva, desliga todos os semáforos, né? E aí vira o caos na cidade. Então a zeladoria, problema de lixo, a iluminação pública em São Paulo é péssima e cria problemas, inclusive na área da segurança pública. Em suma, não faltam tarefas ao prefeito. Ele tem que trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, levantar cedo e acordar, levantar muito cedo e for dormir muito tarde. E agora é uma disputa. Agora, eu espero, rezo aos céus e aos fundadores de São Paulo, o padre Manuel da Nóbrega, que foi ele que fundou e não Anchieta, ele era o superior da Ordem dos Jesuítas, que nós tenhamos um bom debate político, não desse nível, na eleição para a maior cidade da América do Sul. Nós merecemos um bom debate político. Desse nível, vai ficar muito rasteiro. Antônio Palocci deve entregar carros à Justiça. Antônio Palocci, vamos lembrar, né? Toda a carreira dele aqui em São Paulo, foi prefeito de Ribeirão Preto duas vezes, foi presidente do PT. No primeiro governo Lula, no Lula 1, foi um importante membro como ministro da Fazenda, né? A Fazenda, aquela passagem do governo Fernando Henrique para o governo Lula 1. Aí houve aquela denúncia da República de Ribeirão Preto, né? Parece coisa da pré-história, né? Mas não é, da primeira década desse século. A denúncia dos amigos dele, da tal República de Ribeirão Preto e da tal mansão, que era uma mansão assim de atividades pouco rotineiras, mas bem antigas na história da humanidade. E um jardineiro viu. Vamos lembrar o jardineiro, né? O jardineiro foi um personagem da história do Brasil. E o jardineiro denunciou, fez uma denúncia. Eles invadiram o sigilo bancário do jardineiro, que tinha conta na Caixa Econômica do Estado, na Caixa Econômica Federal, perdão, e aí, dizendo que ele tinha recebido dinheiro da oposição para dar aquelas declarações. Viu-se que não, que aquele valor, era 30 mil reais, tinha sido depositado pelo seu pai, que tinha tido uma relação com a sua mãe, que era empregada numa empresa de ônibus, uma empregada subalterna lá na empresa de ônibus, e ele recebeu aquele dinheiro do pai. Bem, pouco depois da República de Ribeirão Preto, suas atividades pouco republicanas e antigas na história da humanidade, o Palocci precisou sair do governo, né? Depois o Palocci saiu do governo. É bom lembrar que depois ele volta muito forte no início do governo Dilma I, né, na campanha presidencial, e tinha recebido recursos muito estranhos, né? Aí no governo Dilma I ele acaba sofrendo então essa ação. Então aí nós já estamos no momento da Operação Lava Jato e ele acaba depois sendo condenado, fez uma delação, não comprovou grande parte da delação, vamos registrar, né? Vamos registrar. Foi pedido documentos, tal, ele não comprovou. Então você faz uma delação, eu falo uma coisa de você, Colombo, mas eu não apresento prova alguma, é a minha versão e a sua, que você vai negar e eu vou dizer que não, que você fez o contrário. Mas cadê a documentação? Cadê testemunhas? Não tinha, né? Ele acabou sendo condenado por uma série de razões. Agora, o que causa estranheza é o número de veículos que ele tinha. A impressão que ele tinha é que ele tinha uma frota de táxi, né? Alguma coisa, porque uma pessoa tem 4 ou 5 carros ao mesmo tempo, né? Só se ele tem várias personalidades, né? Dupla, tripla, quadra personalidade, cada personalidade andando num carro. Agora, finalmente a justiça agiu bem e o senhor Antônio Palocci diz que agora é consultor de empresas. Eu fico pensando que empresa solicitaria seus serviços. Muito estranho. Projeto de lei das fake news. É um projeto essencial, é uma questão fundamental. A cada dia isso fica mais claro, a necessidade de enfrentar as fake news. Tem o exemplo europeu, nós temos de aprender com os bons exemplos estrangeiros, ver o que é adequado ou não à nossa realidade. Agora, imunidade parlamentar é uma coisa, você, nós, qualquer um de nós que tivermos no exercício de uma função parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, e externarmos a nossa opinião política, crítica ao governo ou favorável ao governo, criticando um colega, etc. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é espalhar notícias que todos sabem que são notícias falsas e que criar uma realidade paralela, distópica, que desinforma e que no limite mata, né? Ou seja, aqueles que estimularam a
não tomar vacina, muitos que morreram não tomaram a vacina porque acreditaram nas fake news. Você ia virar jacaré, etc. Iam colocar um chip, iam seguir você, etc, etc. Tudo aquilo que nós assistimos tragicamente no Brasil no último quadriênio presidencial. Então é necessário separar imunidade parlamentar de fake news. Esse realmente é o grande desafio. Eu acho, na atual conjuntura, no Senado eu acho que fica mais fácil discutir essa questão. Na Câmara é mais complicado, porque o Arthur Lira está comprometido com uma base de apoio. Ele foi quase que o candidato único, né? Teve o PT de engoli-lo, porque se colocasse um candidato contra ele ia perder. Eu acho que é muito difícil passar na Câmara Federal como está o projeto. Vai ter muita negociação. E aí como é que se enfrenta essa questão? Sociedade civil. Sociedade civil participante, ativa, escrever para os deputados, as organizações comparecerem à Câmara no momento das reuniões abertas, no momento que antecede a votação, no momento da votação. E isso é essencial para que realmente nós enfrentemos e podemos vencer a questão das fake news, que ela vai solapando as fake news a estrutura da democracia. As fake news, elas são inimigas da democracia, das liberdades e do Estado Democrático de Direito. Mortes em operações policiais no Rio de Janeiro. A história se repete, né? Os números são devastadores, aumentar 145% o número de mortes, 80% são negros, a maior parte jovens, próximos de escolas, de creches, tem inclusive escolas que têm treinamento para condoar tiroteio no Rio de Janeiro, né? Isso eu não estou exagerando, isso já foi noticiado, inclusive por nós, algo assim terrível, a história se repete. A grande questão, o Rio não produz fuzis e nem produz cocaína, portanto isso vem de fora. A questão é, será que é impossível impedir o acesso desses armamentos? Com esse belo trabalho de inteligência mostrou que não, né? Ou seja, sem dar um tiro, você aprendeu uma quantidade fabulosa de armas. E em relação à droga, se aplica o mesmo raciocínio. A colaboração justamente das polícias estaduais e estados que fazem divisa com o Rio, especialmente São Paulo, mas pega Espírito Santo, Minas Gerais, o trabalho conjunto com a Polícia Federal, com as Forças Armadas, que é uma circulação marítima entre São Paulo e os estados, né? De São Paulo e Rio de Janeiro, do crime organizado, com drogas e armas, né? Então, é uma questão que falta um trabalho organizado e planejamento. Os números são tenebrosos, você tem uma guerra civil não declarada. Mais do que isso, você tem estados como se fosse estado dentro do estado, territórios liberados sob controle ou de milícias ou de traficantes na segunda maior cidade do país. Isso é intolerável, inaceitável. E a intervenção na área de segurança na final da presidência Michel Temer de nada adiantou, a não ser equipamentos que lá chegaram, que foram comprados, tal. O interventor era o general Braga Neto, vale relembrar, naquele momento, de pouco adiantou. A discussão que nós precisamos ter a partir do Rio, mas olhando o Brasil como um todo, é a fusão das duas polícias, como em todos os grandes países democráticos e aonde tem números em relação à segurança pública N vezes melhores do que o Brasil. Fundir a Polícia Civil com a Polícia Militar. Isso não é um trabalho fácil, também não é um trabalho de curto prazo, mas é indispensável para enfrentarmos a questão nacional, mas que fica mais evidente até pela questão geográfica e topográfica no Rio de Janeiro. Caso Scarpa e o golpe das criptomoedas. Teve casos no Rio de Janeiro, né, inclusive de uma pirâmide, tem um sistema de pirâmide que chegou até a patrocinar, salvo engano, até em certo momento o Flamengo, tal, se não me engano, e envolveu também jogadores importantes que jogam ou da história do futebol brasileiro. Agora, esse episódio do Palmeiras, que acabou rendendo inúmeros memes na internet, a resposta do William Bigode realmente
realmente precisa ver, claro, a justiça é que vai apurar tudo isso, mas mandar o Gustavo Scarpa orar para receber o dinheiro é brincadeira, né? Quer dizer, se ele orar, o dinheiro volta. E tudo indica que era um sistema de pirâmide. Aí vem esse desejo de uma taxa de juros de 5% que você receberia ao mês, né? E por fim, só lembrando que o Gustavo Scarpa é um jogador acima da média, né? Intelectualmente falando, né? Ele sempre postou muito sobre livros, sobre literatura, comentando literatura. Tem a questão do uso do skate, né, do cubo mágico. Hoje está na Inglaterra, no Nottingham Forest, que é um time pequeno, que luta inclusive contra o rebaixamento na Premier League. Mas também entrou nessa, né, assim como o Mike, o Everton, o grande goleiro, inclusive, do Palmeiras, excelente goleiro. Mas é isso. Mas é interessante, vale um estudo antropológico no campo do esporte e da sociologia do esporte. Nós temos bons acadêmicos nessa área. Eu conheço alguns deles, desses staffs, no plural, que cercam os jogadores e que vendem carro que no fim é roubado, muitas vezes, né? Que levam para negócios nebulosos. Isso é muito antigo. Se a gente puxar, termina no Santos, nos anos 1960. Quem é de Santos deve lembrar da história da Comercial Santista, se não me engano. Depois houve um episódio em Santo André da Fiolac, e por aí vai, né? Infelizmente, os jogadores muitas vezes não conhecem as questões financeiras e são levados provavelmente por oportunistas a negócios como esse, e acabo ficando com dó daqueles, evidentemente, que foram lesados, trabalharam e foram lesados. Vamos esperar que recuperem seus investimentos.